Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para mais uma terça-feira com você bem informado. Eu sou a Mai. E eu sou o Pedro. E cá estamos, eu e Pedro, nessa terça-feira maravilhosa para trazer as principais notícias para vocês. Como é que você tá hoje, Pedro? Mai, vou falar para você que eu tô ótimo com picos de excelência. E você? Nossa, então você tá animadaço, hein? Então bora lá puxar o cardápio de hoje. Alexandre de Moraes e Flávio Bolsonaro entram em disputa judicial. Japão quer construir agência de inteligência própria em meio a avanço militar. Venda de atletas ao exterior rende quase 3 bilhões de reais ao Brasil em 2025. Número de crianças brasileiras com celulares cai pela primeira vez na história. E Previdência perde mais da metade da arrecadação com benefícios fiscais e sonegação. Boa, e lembrando que hoje é terça-feira, então é dia de highlights. Vamos trazer mais notícias para você no final do episódio. Lembrando vocês também do nosso evento 6 e 6, que ocorre no dia 20 de agosto, que vai ser um dos principais eventos do ano. Então, se você quiser cupom com desconto, coloca o código Pedro30 ou Mai do Pod 30 para você aproveitar em nosso desconto. E agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história. Ô Mai, você sabia que uma pesquisa do Sebrae mostrou que quase metade das micro e pequenas empresas fecham por falta de planejamento financeiro e descontrole de caixa? Ah, Pedro, mas isso é porque eles ainda não conhecem a solução Gestão Financeira do Santander Empresas. Ela consolida todas as informações das contas em um só lugar, com relatórios de evolução, histórico e projeção dos próximos 12 meses, dando mais clareza sobre a saúde financeira da empresa e apoiando decisões mais estratégicas com base em dados. Exato. Santander Empresas é o banco que saiu do banco para entrar na sua empresa. Quer saber mais? O link está aqui na descrição. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao seu pai, Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Um resumo de tudo isso. No último sábado, Flávio leu em uma transmissão nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente, na qual ele chamava seu filho de porta-voz e a melhor opção para a presidência. Acontece que o Moraes entendeu que essa leitura violou a proibição de Bolsonaro de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Ele ainda citou uma conduta aparecida em agosto de 2025, quando o Bolsonaro participou por telefone de uma manifestação em Copacabana. O ministro também acionou o Ministério Público Eleitoral para apurar se a divulgação da carta configurou como propaganda eleitoral antecipada, já que o texto contém, segundo ele, expressões equivalentes a pedido explícito de voto. E a relevância disso é a seguinte: a medida corta o contato entre os dois durante o período de fechamento da pré-campanha e vai até o primeiro turno das eleições. Com essa decisão, então, o Flávio e o seu pai só vão poder se ver novamente uma semana depois da votação. A defesa de Flávio classificou a decisão como inconstitucional, uma vez que a lei autoriza detentos a manterem contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita e de outros meios de informação. E o senador também se manifestou em um vídeo, e ele disse que, como advogado do pai, ele tem o direito de se comunicar com seu cliente. Flávio ainda complementou que a decisão é uma tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. E nos bastidores, a medida pegou até mesmo alguns colegas do STF de surpresa. Segundo 2 ministros da corte, a determinação deve gerar o efeito contrário e reforçar o discurso de que a família Bolsonaro é uma vítima da perseguição do Supremo e de Alexandre de Moraes. E assim encerramos a nossa primeira história do dia. O Japão quer construir uma agência de inteligência centralizada pela primeira vez desde a Segunda Guerra. Grande parte desse esforço vem da primeira-ministra conservadora do país, Sanae Takahashi. E como é de costume, a gente vai trazer o contexto disso. Bom, depois da Segunda Guerra, o sistema de segurança dos japoneses foi desmantelado pelos Estados Unidos e o país ficou dependente dos americanos para obter informações estrangeiras secretas. E aí, nas décadas seguintes, o Japão
ficou conhecido como paraíso da espionagem por conta do seu fraco sistema de segurança. Na prática, um dos objetivos do país com essa medida é se proteger de ameaças de países como Rússia, China e Coreia do Norte. Para você ter ideia, segundo o New York Times, dezenas de espiões russos se mudaram para o Japão nos últimos anos. E pesquisadores apontam que a China desenvolveu sites disfarçados de canais de notícias em japonês para disseminar desinformação. E aí, como parte desse movimento, o país asiático tem trocado informações de inteligência com aliados como Estados Unidos, Alemanha e Austrália. Desde que assumiu o cargo, a primeira-ministra tem se preocupado em militarizar mais o país. Takashi, inclusive, já reverteu proibições de exportações de armas e impulsionou o maior programa de expansão de defesa do Japão no período pós-guerra. E essa nova agência, então, com orçamento de cerca de 400 milhões de dólares, deve estar em pleno funcionamento até dezembro e vai ajudar a coordenar o trabalho de cerca de 33 mil pessoas do governo japonês. Essa foi nossa segunda matéria, bora para a próxima! Você sabia que as joias do esporte brasileiro afetam a economia do país? E a gente tá falando das joias que jogam no campo, viu? Dados recentes mostraram que no ano passado a comercialização de atletas para o exterior rendeu 2,86 bilhões de reais ao país, quase 3 bilhões de reais. Para efeito de comparação, esse valor equivale a cerca de 15% das moedas estrangeiras geradas pelo Brasil com a venda de carne de porco para o exterior. Na prática, são bilhões em capital externo entrando na economia nacional. E por que esses valores acabaram crescendo? Uma das explicações é a reestruturação que alguns clubes brasileiros tiveram nos últimos anos. Com os times passando a operar no azul, eles não precisam mais cobrir aqueles grandes rombos financeiros e têm mais poder para negociar. Com isso, transações na casa dos 30 a 45 milhões de euros, como a ida de Estevão do Palmeiras ao Chelsea, passaram a ser mais comuns. O resultado desse movimento é um crescimento de 880 milhões de reais de arrecadações de 2018 para 2025. Enquanto isso, essa reestruturação dos clubes não ajudou só a vender jogadores por preços mais altos. Com o dinheiro das casas de apostas, os times conseguiram trazer grandes nomes para o futebol nacional. A gente viu isso acontecendo no Flamengo com o Lucas Paquetá e no Botafogo com o Danilo e também no Palmeiras com o Andréas Pereira. E inclusive, segundo a FIFA, o futebol brasileiro foi o que mais importou jogadores do futebol masculino no ano passado. Foram 1.190. Não parece que as mudanças estruturais que alguns clubes fizeram nos últimos anos estão gerando os seus primeiros frutos. E assim encerramos a nossa terceira história do dia. A proporção de crianças de 10 a 13 anos com um celular próprio caiu de 56,7% para 55,2% no último ano. O movimento acontece mesmo com os brasileiros tendo atingido a marca histórica de 95% dos domicílios conectados em algum aparelho. Esses dados mostram que essa foi a única faixa etária do país a registrar queda no indicador. E na prática, a maior preocupação com os impactos da tecnologia foi o que ajudou a reduzir esse número. Alguns pontos é que a privacidade e segurança são os principais motivos citados pelas famílias, que adiam primeiro o celular dos filhos na frente até dos custos. E os especialistas também associam essa queda com a proibição de celulares em salas de aula, adotada por várias escolas ao longo de 2025, além da entrada em vigor do ECA digital. E olha só, essa preocupação, ela parece fazer sentido, já que a idade média em que as crianças ganham seu primeiro smartphone é de 10 anos e 3 meses. Mesmo que essa média seja parecida com a global, no mundo inteiro, quando o assunto é o tempo diário que a criança passa na tela, o país tem 50% a mais que o resto do mundo. E curiosamente, entre os idosos, o movimento foi o oposto. Subiu de 78,3% para 80,3% no mesmo período, o maior salto entre todos os grupos. No fundo, o Brasil parece estar seguindo um movimento parecido com o que está acontecendo em outros países. Puxados pela iniciativa da Austrália, vários outros lugares ao redor do mundo, como Reino Unido, Canadá e Dinamarca, o que o país está buscando mesmo é afastar menores de 16 anos das redes sociais. Agora a gente vai para a nossa última matéria de hoje. Uma
Mais da metade, especificamente 56% do que poderia ser arrecadado pela Previdência Social, é perdido por questões fiscais. E esse valor poderia ajudar a diminuir o déficit previdenciário, que superou a marca de 320 bilhões de reais no ano passado. Mas por que isso está acontecendo? As razões desse gap são várias, como a inadimplência, litígios, sonegação e benefícios tributários, com a última sendo a principal. Um exemplo de benefício tributário é o caso dos MEIs. Os microempreendedores pagam menos impostos para a Previdência do que os CLTs, o que acaba sendo um incentivo para a migração dos que possuem carteira assinada. E esse cenário cria o seguinte dilema. Por um lado, a população paga uma quantidade de tributos elevada e busca um alívio fiscal ao se tornar PJ. E considerando apenas os encargos previdenciários, a tributação dos CLTs pode chegar a 37%. Por outro lado, a pejotização da população afeta a quantidade arrecadada pelo Estado para conseguir pagar a aposentadoria da população, aumentando então o rombo, né? Esse dilema é visto, inclusive, nas classes sociais, é isso que a gente vai te explicar agora. Olhando por faixa de renda, a camada intermediária é a que mais contribui para a Previdência, enquanto nos 5% mais ricos, a contribuição cai fortemente devido à pejotização. Entre os mais pobres, a arrecadação é prejudicada devido à informalidade. E assim encerramos as 5 histórias do dia. Então vamos trazer os nossos highlights, mas antes uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Depois, Minuto de Copa também. Esse fim de semana eu fiz uma coisa muito legal com meu pai. Nós revemos nossos álbuns de fotos. E olha, foi muito especial. Meu pai é daqueles que registram tudo. Tenho fotos de todas as fases da minha vida. E até hoje, é ele quem faz o papel de social media das festas da família. O problema é só que ele faz todas essas fotos com um celular velho que já tava pedindo arrego. Então por que você não aproveita, Pedro, para presentear o seu pai esse ano com uma câmera, hein? Para ele continuar registrando tudo. Uma boa ideia, hein, Mai? É uma ótima opção para fugir dos presentes básicos, né? Chega de meia e cinto. Este ano ele merece um presentão. E o lugar ideal para encontrar presentes assim é o Magalu. Lá tem smartphones, relógios, câmeras e vários outros produtos para presentear todo tipo de pai. E comprando agora, você ainda consegue economizar mais, porque vários produtos estão com até 60% de desconto. Então passa no link da descrição e escolha o presentão do seu pai. Chegou o grande dia. Já anota na agenda 4 horas. Eu não sei o que você vai estar fazendo, se você vai estar no trabalho, estudando, na academia. O que eu sei é que você tem um compromisso. 4 horas, Espanha contra a França, um dos maiores e melhores jogos desta Copa do Mundo. E por que não, das últimas Copas. A gente vai ter em Dallas um confronto que une duas das melhores seleções do mundo. Uma marcada pelo coletivo, por mais que tenham grandes destaques individuais, principalmente Lamine Yamal, mas o coletivo espanhol é o grande diferencial de uma seleção que tem uma das maiores invencibilidades da história de todas as seleções. E do outro lado, a gente tem uma equipe repleta de craques. E aí você já está cansado de saber que o líder de tudo isso é Kylian Mbappé. Bom, no episódio de sábado eu comentei um pouco sobre esse confronto e falei que a Espanha tem trazido problemas para a França recentemente. O ano passado eliminou os franceses na semifinal da Nations League e há 2 anos também na mesma fase eliminou a França na Eurocopa. Bom, retrospecto do confronto. A Espanha também se dá melhor, tá? São 18 vitórias para os espanhóis, com 7 empates e 13 vitórias para a França. Você tem argumentos de sobra para dizer que a Espanha é favorita e que a França é favorita. Do lado francês, a gente não precisa nem se estender muito. Várias vezes eu vim aqui falar que a França pratica o melhor futebol do mundo. Sem dúvida, é a melhor seleção nesta Copa do Mundo, 100% de aproveitamento, com jogos com pouquíssimas dificuldades colocadas
sufocadas pelos seus adversários. O jogo mais complicado foi justamente contra o Paraguai, mas a França sempre demonstrou uma capacidade muito grande de solucionar os problemas. Mesmo quando as adversidades apareciam, Mbappé, Olise, Dembélé e por aí vai, grandes jogadores ali da França, Rabiot, apareciam e colocavam a França em vantagem. Do lado espanhol, tem o retrospecto, como eu acabei de falar, essa questão de que a Espanha vem se dando melhor contra os franceses nos últimos tempos. E um dado curioso, que muita gente tem comentado nos últimos dias, que Lamine Yamal pode ser a criptonita de Mbappé. Para vocês terem ideia, esses dois jogadores se enfrentaram 10 vezes, tanto por seleções quanto por clubes. Mbappé jogando no Real Madrid, Lamine Yamal jogando no Barcelona. E aqui no retrospecto fica evidente que o Yamal se dá muito melhor, com 8 vitórias para cima do francês. Isso significa alguma coisa? Não, mas tá aí a curiosidade. Jogo muito importante, uma rivalidade grande na Europa e que pode colocar a Espanha de volta a uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos ou colocar os franceses na decisão pela terceira vez consecutiva. França campeã em 18, vice em 2022, busca o tricampeonato neste ano. Para fechar minha participação aqui, queria trazer uma curiosidade. Hoje é um dia muito importante para os franceses. O principal feriado da França ocorre no dia 14 de julho. Para quem não sabe, em 14 de julho de 1789 ocorreu a tomada da Bastilha, que era uma fortaleza usada na época como prisão. E é claro, um dos símbolos do poder da realeza francesa. Naquele dia, então, a população de Paris tomou a Bastilha e foi este o grande ato que culminou no início da Revolução Francesa, da queda da monarquia absolutista e dos privilégios da nobreza. Todo dia 14 de julho, você tem desfile militar na Champs-Élysées, fogos nas proximidades da Torre Eiffel e é um feriado para comemorar os valores republicanos da França, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então já é um dia muito especial para os franceses, além de que hoje completa 10 anos dos atentados em Nice. Para você que não se lembra, nesse dia um homem dirigiu um caminhão contra a multidão e acabou matando 86 pessoas. Um dos atentados daquela época que ocorreram na França. Então esse dia ele é muito simbólico para os franceses, além de toda a questão da rivalidade com a Espanha, de ser uma semifinal de Copa do Mundo por si só, tem toda a questão social por trás, uma questão afetiva que faz a seleção francesa querer entrar com algo a mais neste jogo. A imprensa da França tem destacado muito isso, relembrado esse momento para também valorizar ainda mais a importância da partida de hoje à tarde. 4 horas, França e Espanha, você não pode perder. E amanhã, é claro, eu volto para contar tudo sobre o primeiro finalista da Copa do Mundo e também para antecipar Argentina e Inglaterra. E a guerra entre Irã e Estados Unidos continua com seus desdobramentos. O Trump acabou de anunciar um pedágio de 20% no Estreito de Hormuz e retomou o bloqueio aos portos do Irã. O presidente ainda disse que o estreito está aberto e que os Estados Unidos são o guardião da via. E por isso que eles precisam ser reembolsados em 20% de toda a carga transportada. Ainda falando de Estados Unidos, uma matéria do The New York Times traz a relação do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio com a Venezuela, porque de acordo com as informações, ele está controlando efetivamente as finanças do país, sendo uma demonstração de poder clara dos Estados Unidos sobre o país sul-americano. E mesmo que Rubio ainda não tenha visitado a Venezuela pessoalmente desde a tomada do poder pelos Estados Unidos, o secretário de Estado está profundamente envolvido no cotidiano do país, mantendo um contato próximo com Delcy Rodrigues, que foi a vice-presidente de Maduro e agora lidera o país interinamente. De acordo com as informações, os dois trocam mensagens em espanhol pelo WhatsApp, compartilhando fofocas, felicitações de aniversário e até mesmo selfies. E para fechar nossos highlights, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu publicidade de apostas em espaços públicos. Foi publicado nesta segunda-feira esse decreto que realmente proíbe a veiculação dessas publicidades de plataformas de apostas e bets nesses espaços da cidade. E essa iniciativa, inclusive, acompanha o anúncio feito pelo governo federal na última semana, com novas regras que determinam que essas publicidades devem
devem exibir também advertências parecidas com as exigidas para cigarros e bebidas alcoólicas. Então, feito, né? O nosso episódio está realmente chegando ao fim dessa terça-feira, dia 14 de julho. Muito bom estar com você, Pedro, e todo mundo que está ouvindo o podcast do The News. Amanhã estaremos de volta às 6h06, como sempre. É isso, Mai. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço e falou! Esse programa foi produzido por TNS.